Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim, aliás, acredito que sim, porque a gente aprende a viver do jeito que a vida é. Quando vem o vento, a gente já sabe como lidar com ele. Quando vem a chuva, a gente sabe como lidar com a chuva. Quando o sol está muito forte, a gente sabe como lidar com o sol. E assim a gente vai vivendo a vida do jeito que ela é. Inclusive é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre a vida, né? Como viver a vida, conselhos para uma vida melhor como seres humanos, vivendo numa atmosfera e não numa espiritosfera. A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto assim, um pouco mais melindroso, tá certo? Existem algumas metáforas bíblicas que me chamam a atenção sobre a vida. Por exemplo, a vida como uma trilha, a vida como uma vereda, a gente aprende a caminhar por ela. Como sopro, aí eu vejo assim, como essa metáfora assim, como uma vela, né? A vela está aqui, está acesa, então a gente vai vivendo, vivendo, até quando chega no final ela se apaga, então nós vivemos toda a nossa vida. Mas às vezes o vento dá, e independente de onde ela esteja, então se apaga, continua de pé, mas apagada, né? Ou seja, a gente está vivo, mas não está com a lâmpada acesa, sabe? E é isso. E às vezes também a gente está aqui vivo, mas aí vem algum acidente e derruba a vela e a vela se apaga. Então são metáforas que falam sobre a vida. Nós somos o pó, nós somos a relva que vai crescendo e de repente vem o vendaval e a relva murcha e vai embora, é assim. Então está falando sobre o quê? Seria sobre a brevidade da vida, né? A gente vai dizer assim, é mais fácil a gente falar sobre a brevidade da vida. Brevidade da vida, ou seja, a vida é tão curta, a vida é tão pequena, a vida é tão pueril, né? Essa brevidade da vida, mas no sentido cronológico, mas eu vejo que tem uma outro ângulo de visão em relação a essa brevidade da vida. Não brevidade da vida no sentido de contagem de dias, de tempo, de anos que a gente está vivendo. Por exemplo, eu estou vivendo essa existência com 65 anos, eu poderia ter morrido antes, poderia, sim, a vida mais menor ainda, né? Menor ainda no sentido de cronologicamente falando. Mas existe uma outra visão aí, que a gente pode ver, como fala Sêneca. Sêneca, ele vai mostrar que a vida não é breve, nós é que fazemos a vida breve, né? Oi? Então é uma outra maneira de se enxergar a vida. Nós fazemos a vida breve com os nossos esbanjamentos, que são meio desconexos com aquilo que nos faz bem, como a qualidade de vida, né? Inclusive tem um dos muitos termos, das máximas de Sêneca, uma dessas que eu gosto muito mesmo, é aquela que vai dizer assim, ó: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Você vai vivendo, vai caminhando e aprendendo a viver. Aprendendo a viver a vida. Porque, na verdade, a gente não existe uma fórmula direitinho para a gente não tropeçar. A gente vai apenas tendo algumas experiências e aprendendo com as próprias experiências, com essa própria experiência. Certo? Lenine, né, o nosso cantor, ele já cantou há um tempo da sua vida que a vida é tão rara. Será que vai dar tempo para fazer isso? Será que dá tempo para viver? A vida é tão rara, a vida é tão rara. E existe um exemplo que é da Bíblia, que é um rapaz que está vivendo um perrengue tremendo. Aliás, para se pensar a respeito da vida, geralmente é quando a gente está brigado com alguém, quando a gente faz alguma caca na vida, a gente chega diante do espelho, trazendo com experiência a mim mesmo. Josué, olha para o espelho assim: Josué, cara, o que você está fazendo com você? O que você está fazendo na tua vida, cara? Apressa-te a viver bem, porque cada dia é por si só uma vida. O que você está fazendo? O que você fez hoje? Teve de consertar. Então isso é interessante. Quando nós estamos brigados com a gente mesmo, quando nós estamos brigados com alguém, quando nós estamos numa sala esperando, né, diante de um diagnóstico que não foi favorável, a gente começa a pensar na vida. Quanto tempo eu tenho pela frente? Quanto tempo eu ainda vou ter para viver a minha vida? Qual é a qualidade que eu posso dar a essa vida? Mas também, nós temos no caso de Paulo que é um apóstolo, que escreveu uma carta, mas quando ele estava preso, olha a situação, ele estava preso, vivendo uma vida muito difícil, e a comunidade de Filipos manda para ele uma
um valor em dinheiro e ele fica tão satisfeito, com o coração cheio de gratidão, ele escreve essa carta: gente, eu tenho saudade de vocês, vocês são muito especiais para mim, eu amo vocês, eu amo de vocês de coração mesmo, inclusive eu estou sabendo de alguma coisa que passa a respeito de vocês, que está lá no capítulo 4 de Filipenses. Eu sei que está havendo algumas coisas entre vocês, eu amo vocês, inclusive eu vou dizer umas coisinhas para vocês, e nessas coisinhas que ele escreve, que ele fala, né, tem algum para a gente um reflexo, uma percepção de vida, que eu acho que são verdadeiros conselhos nas linhas e entre linhas, que vai falar para mim e vai falar para você como a gente vai aprendendo a lidar com a vida, vendo qualidade. Olha, tira o foco daquilo que está te atrapalhando. Por exemplo, a primeira grande questão, ele fala de duas pessoas, né? Ele fala de quatro. Ele fala de Evódia, de Sintique, de Clemente, de Císigo, né, o companheiro de julgo. E ele vai dizendo lá, deixando claro na sua carta, que existe uma certa contenda, um arranhozinho entre duas pessoas que são boas na comunidade, que é a Evódia e a Sintique. Então, nesse arranho entre essas duas, ele deixa claro, chama a atenção de um outro rapaz chamado Clemente. Clemente, você é meu amigo aqui, ajude essas pessoas são caras, são maravilhosas, ajude. Ou seja, qual é o que está dizendo para a gente não desgastar a nossa vida, né? Para a gente não se desgastar com ressentimentos, para a gente não pautar a nossa vida em cima daquilo que nos faz mal, para a gente viver uma vida sem tantas mágoas, porque a gente tem relacionamento com uma pessoa, mas por causa de várias situações, né? Pessoa, gente boa, pessoa que a gente conhece, que tem um coração assim, que tem um pensamento assim, que tem um raciocínio assim, que tem um jeito de lidar com a gente assim, que é uma pessoa que ganhou o nosso afeto, mas às vezes por causa de um tropeço, uma coisa, a gente diz assim: se fosse eu, não queria mais nada, não tinha mais nada a ver com essa pessoa, se fosse eu, já teria chutado o pau da barraca. Cara, uma coisa, não. No que depender de vocês, disse o próprio Paulo, tenha paz uns com os outros. Ou seja, você não casou com uma pessoa por causa do defeito, você casou com aquela pessoa por causa do afeto no geral, no conjunto. Então, tenta negociar com o teu coração para que aquilo não afete, não enfeie, né? Não torne você uma pessoa feia diante da vida. É isso que ele quer dizer. Não se desgaste com aquilo que te faz mal, tá certo? Não foca, né? Nem foca naquilo que te faz mal e nem se desfoque de quem você é, porque às vezes não tem a ver com você, certo? Às vezes apenas falta um diálogo, mas não é aquele diálogo que a pessoa fala uma coisa e chega nos teus ouvidos de uma forma truncada, nem aquilo que você fala que tem a ver com a pessoa ouvir. Respira antes, conta até 10, conversa, toma um cafezinho, toma um vinhozinho lá e conversa com a pessoa da melhor maneira possível. Uma outra coisa que ele fala, está lá no versículo 4, que eu acho assim muito interessante: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se, certo? Ou seja, faça uma imersão, para você viver bem, faça uma imersão na alegria. Tem gente que tem cara de não, tem gente que tem só misericórdia. Você não chega diante da pessoa porque a pessoa está sempre mal-humorada. A primeira palavra que vem na boca da pessoa é o não. A primeira coisa que vem na pessoa é aquelas pessoas que já olham para você assim com vontade de dizer não, de brigar com você. Cara, o que está escrito aqui de conselho bom para a nossa vida é para a gente se contagiar com alegria. É para a gente procurar uma maneira de viver sorrindo. Não é sorrir sempre, não. É apesar da maldade, da malignidade humana, apesar dos altos e baixos, a gente tem alegria no coração. Tem a ver com a essência e não com a aparência. Deus não é aquele que está de mau humor. Deus não é aquele, né, que está olhando para a gente, esperando que a gente erre em algum momento para poder açoitar a gente. Deus celebra a vida com a gente. É como eu celebro a vida com os meus netos quando estão aqui na minha casa, fazendo uma bagunça, pulando na cama, riscando a parede. Tem um garotinho aqui que de vez em quando ele riscava a parede. Misericórdia, misericórdia. Mas é tão bom
estar com os netos, com os filhos, quando ele era pequeno, né? O Fael e a Natália. Cara, é tão bom ver as crianças brincando. E Deus gosta de brincar com eles. Deus brinca com eles através das brincadeiras deles, né? Deus no coração dessas crianças. Então, contagia-se com alegria, contagia-se com isso, contagia com o olhar de um ângulo, por um ângulo melhor. Veja a vida por um ângulo da alegria, porque aquela alegria não é por aquilo que te fazem, mas como você lida com aquilo que fazem a você. Quer ver uma outra coisa? Está no terceiro convite para a gente repensar a respeito da vida. É sobre o desenvolver uma gentileza. Olha só, o que ele vai dizer aqui? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Amabilidade de vocês. E a palavra no original vem aí assim, seja a gentileza de vocês, seja a amabilidade de vocês, seja a graciosidade de vocês. Sabe o que é graciosidade? Não tem você, cara, tu não merece. Eu gosto de você, né? Eu amo você, não pelo que você faz comigo. Às vezes você é tão chato comigo, é chato pra caramba, mas eu gosto de você mesmo, entendeu? Seja gentil, seja gracioso. Tem a ver com autocontrole. Tem a ver com equilíbrio. Que essas coisas sejam conhecidas diante do todo, de todas as outras pessoas. Ou seja, que você afete os outros com o bem que há em você, de quem você é. Tá certo? Ou seja, tirar a visão umbilicocêntrica, olhar somente para você, para olhar para as outras pessoas. Você nasceu com dois braços, para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, lembrando a política, direita e esquerda, com vários dedos, né, que podem abraçar os dois lados, ou seja, o lado que você acha que é ruim, quer seja o direito, quer seja o esquerdo, mas você possa abraçar a pessoa, porque tem a ver com afetividade. Seja isso conhecido diante dos outros. Perto está o Senhor, mas não é um perto com cobrança, é um perto com parceria, pela parceria de Deus. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Já linka, já tem um elo com o outro conselho dele. Qual é o outro conselho dele? É para a gente investir na leveza da vida, certo? Você fazer investimento para que a tua vida seja uma vida mais leve. Ou seja, viva com mais leveza. Não tenha uma vida truncada, uma vida que é sempre uma autocomiseração. Oh Deus, oh vida, oh céus, oh dificuldade, nada dá certo para mim. Para com isso, leva a vida mais leve. Não tem aquele peso, nem o peso da religião, nem peso financeiro, nem nada. Não interessa quanto você tem no bolso, não interessa quem você é, não é o que, é quem. Entendeu? Então, procura curar-se da ansiedade, entregue essa ansiedade ao Senhor, porque Ele cuida da gente. Seja uma pessoa que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você bebe, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você cala, esteja sempre diante de Deus, porque Deus é o amor que nos une, que nos fortalece a caminhada dia após dia e nos torna pessoas melhores através daquilo que a gente escolhe. Falando daquilo que a gente escolhe, ele faz um fechamento que eu acho super interessante. Olha o que ele diz aqui, gente. Olha o que ele diz aqui. Não, leva a sério, leva a sério. Olha o que ele diz aqui. Meus amados, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo aquilo que vocês têm visto e ouvido através da minha caminhada com vocês. Que coisa maravilhosa para se viver. Ou seja, qual é o conselho que está por trás disso? É para a gente optar por um gerenciamento de vida que reflete Deus, que reflete o bem. Eu opto por aquilo que me faz bem e não por aquilo que me faz mal. Se a pessoa sai perto de mim, cara, é porque não era para estar perto. Eu não vou ficar mendigando a atenção de ninguém, só se me fizer bem. Se me fizer bem. Se me faz mal, por favor, pode seguir a tua vida. Mas pense antes. Né? É como Jesus lá na cruz. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Eles não sabem o quanto eu posso fazer o bem. Não sabe como eu optei pelo bem. Eles estão matando o que é bom em mim. Às vezes a pessoa está matando o que é bom na pessoa, mas não mata a pessoa. Por isso é que há a ressurreição, entendeu?
Por isso aqui é a ressurreição. A mensagem é exatamente essa. Você mata a pessoa, você quer matar o bem da pessoa, mas você não mata a pessoa em si. Por quê? Porque o bem acaba prevalecendo. Aliás, nós estamos vivos porque o bem prevalece. Se o mal prevalecesse na tua cidade, no teu bairro, na tua casa, você não estaria na tua casa, você não estaria no teu bairro, você não estaria nem vivo, porque o mal prevalece. Mas o bem é que prevalece, por isso é que você está vivo, por isso é que você pode abraçar a pessoa, você pode negociar caminhadas, você pode abraçar, você pode ser amado e pode amar pessoas, você pode sorrir, você pode tomar um cafezinho com outra pessoa, você pode tomar um vinho bom com outra pessoa, degustando com todos os sentidos, o olfato. Você cheira o vinho, a beleza do vinho, né? Que é a visão, essa proximidade, como é? Olfato, visão, degustação, né? O paladar, e falta só a audição, o ouvido. Aí você brinda com outra pessoa, porque vinha para se tomar junto com outra pessoa. Pim! Oh, maravilha, cara, que bom que você está pertinho de mim. Posso contar com você. Faz parte do gerenciamento que reflete Deus, aquele que nos faz viver intensamente. A brevidade da vida tem a ver com o que eu faço da vida. Ou seja, e eu procuro viver com qualidade. Com qualidade. Busca qualidade de vida também junto com Deus. Perto está o Senhor, não para te repreender, mas para te fazer viver melhor. Tá bom assim? Um grande abraço. Deus te abençoe ricamente. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Ele tenha misericórdia todos os dias de nós. E obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estamos vivendo e aprendendo a viver, tá certo? E obrigado a você também, querido, obrigado a você também, querida, por ter participado dessa nossa conversa até agora, tá certo? Então brinda a gente aí com um joinha, compartilha, vai ver que alguém está precisando ouvir essa palavra, tá certo? E até a próxima. Não se esquece de seguir a gente. Não se esquece de seguir a gente. Valeu.